A palavra diz que a herança antecipada é uma tragédia. Então, se o Senhor me abençoar sem eu ter preparo emocional, espiritual, eu vou fracassar, simples assim. Por que Deus não pode abençoar com mais? Porque Ele não tem preparo. Se o Senhor abençoar com mais, Ele fica orgulhoso, porque ainda não tem identidade. Ele deixa de buscar a Deus, porque Ele se sente autossuficiente. Por que alguns vencem e outros não? Simples. Porque alguns cumprem as ordens simples e outros não. Ora, então presta atenção, não olhe mais para o que vai te custar, mas olhe para o que você vai se tornar. Guarda isso. Eu não vou mais olhar para o que custa, mas para o que eu vou me tornar fazendo isso, pagando esse preço. As coisas nem sempre vão ser claras, mas eu vou ser guiado pelo Espírito Santo. O que a gente ouviu esses dias? O coração do rei é como um rio guiado pelo Senhor. Muito bom dia, pessoal. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É um prazer estar aqui mais uma vez, iniciando o projeto Casa Firme, esse trabalho abençoado de 25 horas de oração em favor da nossa família, da nossa casa, onde nós podemos crescer, graças a Deus, um grande presente para todos nós. Então vamos abrir esse trabalho abençoado em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, é com muita alegria e gratidão, meu Pai, que nós damos início a mais um projeto Casa Firme, mais uma oportunidade abençoada de crescimento, de aproximação do Senhor, de aprender algo novo, meu Pai, de crescer, porque a vida, Senhor, a vida é uma caminhada progressiva e nós devemos agarrar as nossas oportunidades e ter a nossa vida muito bem estabelecida no Senhor. Eu vou crescer todos os dias. Eu vou crescer no Senhor todos os dias. Porque quando nós crescemos no Senhor, nós crescemos em tudo. Nosso casamento muda, nossas finanças mudam, nossa maneira de olhar para o mundo, para as situações, para as circunstâncias muda. Então tudo muda assim quando nós crescemos no Senhor. Nos tornamos pais melhores, maridos melhores, profissionais melhores. Tudo vai evoluindo quando nós evoluímos internamente. Então que tenhamos esse espírito sempre, Senhor, sempre atento, sempre alerta, de buscar e perseguir a sua face sempre, em nome de Jesus. Abençoa o nosso povo, Senhor. Abençoa cada um que vai passar pela igreja, que vai passar pela transmissão. Cada um, Senhor, do Ministério Mudança de Vida, seja presencial, seja aqueles que têm somente a igreja virtual para receber o seu alimento diário, que o Senhor possa fortalecer o nosso povo, meu Pai, abençoando, derramando da unção, da graça, do favor, crescendo, meu Pai, todos os dias para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Coloca a tua mão, Senhor. Abençoa o nosso povo. Declaro um dia poderoso, um dia de glória, em nome do Senhor Jesus. Toda sentença, meu Pai, que toda seta maligna, que todo levante do inferno, meu Pai, contra a vida do nosso povo, em nome do Senhor Jesus, em todos os lugares, meu Pai, na casa dela, nas igrejas, Senhor, na família, em nome do Senhor Jesus, que toda sentença, todo desejo, meu Pai, toda influência maligna, Senhor, toda inveja, toda maldade, meu Pai, que levantou-se contra o povo de Deus para achatar, para entristecer, para minar as energias, para distrair, meu Pai, com problemas e circunstâncias, meu Pai, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus, declaramos, meu Pai, o diabo derrotado no nome de Jesus, declaramos, Senhor, o nosso povo abençoado, o nosso povo forte, o nosso povo corajoso, nosso povo, meu Pai, é um povo que se levanta, como diz na sua palavra, como uma leoa, Senhor, e não se cansa até beber o sangue das suas vítimas, meu Pai, ou seja, até vencer, até finalizar uma situação, meu Pai. Então há determinação na vida do nosso povo,
a favor na vida do nosso povo, e nós declaramos isso, meu Pai. Declaramos um povo vitorioso, um povo forte, um povo feliz, um povo realizado, um povo que testemunha poder, meu Pai, que testemunha a sua glória, que acredita, meu Pai, nas palavras, nas declarações, de que tudo vai terminar bem, Senhor, tudo está muito bem para a glória do Senhor. Podemos, Senhor, não estar vivendo o melhor momento aparentemente, mas estamos vivendo o melhor momento, meu Pai, porque estamos crescendo no Senhor. Estamos sendo pressionados, meu Pai, e o que vai sair de nós vai ser a fé, vai ser a fé. E eu peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que cada um creia, Senhor, que cada um creia, não olhe para as circunstâncias, creia no poder do Senhor. A sunamita tinha um filho morto e ela disse: está tudo bem. Podemos ter situações, meu Pai, muito graves acontecendo, mas cremos que é para a glória do Senhor, meu Pai. Cremos que estamos purificando a nossa vida, estamos purificando a nossa vida como o fogo purifica a prata e o ouro, Senhor, para tirar a escória, tirar as impurezas, meu Pai, daquele metal. Então estamos tirando as impurezas de nós, estamos tirando, meu Pai, a dependência de nós mesmos, da força do braço, estamos colocando a nossa dependência no Senhor. Esse sempre é o nosso objetivo, Senhor. E esse é sempre o objetivo do Senhor para nós, que nós possamos depender ainda mais do Senhor, para que possamos ir cada dia mais longe, Senhor. Eu declaro visão, eu declaro respostas, eu declaro que neste dia, meu Pai, que nesta semana, o nosso povo viva milagres e proezas em nome de Jesus. Porque o Senhor nos fez, meu Pai, nos fez para fazer proezas. O Senhor é quem nos dá a capacidade de produzir riqueza, de produzir coisas grandes, meu Pai. Em nome de Jesus, nós tomamos posse disso e declaramos um dia incrível, um dia poderoso, uma semana de respostas para aquilo que precisamos de saídas, meu Pai, de situações. Nós cremos nisso, Senhor, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia de novo, pessoal. Bom dia quem entrou depois, né? Graças a Deus. Que Deus te abençoe muito nesse dia, em nome de Jesus. Graças a Deus. E eu quero que você reflita e traga para a sua vida, meus queridos, o quanto você quer vencer. O quanto você realmente quer vencer. Porque falar que quer mudar, falar que quer vencer, falar e falar, como diz aí o ditado, né? Falar até papagaio fala, né? Mas quanto você tem trabalhado, plantado, insistido para esse crescimento acontecer. Traga para a sua vida. Por que você não está melhor? Por que você não está numa posição melhor? Por que que os resultados na sua vida não estão melhores? Temos que parar e analisar. E principalmente, a primeira coisa, tirar as desculpas. Tirar as justificativas, pessoal. Quem vive falando que é por causa do governo, que é por causa da infância, que é por causa da área de atuação, esse daí não vai sair do lugar. Esse daí, ele já está convencido, ou pelo menos ele luta para tentar convencer os outros, de que ele é quase uma vítima do destino. E nós não somos vítimas. O Senhor nos fez para ocupar lugares altos. A palavra diz que nós fomos feitos para ser a vitrine, né? Sermos uma nação de sacerdotes, de um povo santo, de um povo diferenciado. Ou seja, nós somos a vitrine para o mundo.
E a vitrine, você sabe, a loja coloca sempre o melhor. Ou seja, o Senhor confia, Ele acredita muito mais em nós do que nós mesmos. Então Ele confia, Ele acredita, ó, você vai fazer a diferença, você vai mudar essa situação, você não vai passar despercebido. Mas muitas pessoas se colocam como pequenas, como incapazes, como inferiores, e que o diabo que é grandão, que o ímpio que é grandão, em nome de Jesus, pessoal. Vamos assumir de fato, de verdade, a identidade de Cristo. Vamos assumir a identidade de mais que vencedor. Vamos assumir a identidade de que com o Senhor nós já somos a maioria, que mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com o mal, com o diabo, com os ímpios, com aqueles que tentam o mal. Então, mais nós temos esse poder. Nosso Deus é o Deus grande e temível, como dizia Neemias. Então, por que nós não estamos melhores? Por que você não está melhor? Por que até hoje você ainda não começou a ler a Bíblia, talvez? Em nome de Jesus, que não haja nenhum exemplo nesse sentido. Por que você até hoje reclama muitas vezes de dores e de um corpo que você não está satisfeito? Você não começou uma atividade física, não começou a cuidar da sua saúde, não começou a ler mais, a estudar algo, a aprender algo, para que você tenha um progresso, você saiba conversar de outros assuntos, ou você saiba fazer outras coisas e aumente a sua renda e possa investir em coisas e multiplicar esse patrimônio. Não ficar somente lá dependente, às vezes, de um salário, mas você ter uma segunda fonte de renda, uma terceira fonte de renda. Por que não está melhor? Por que não está treinando para viver coisas grandes? Eu vou treinando, eu vou treinando, eu estou estudando, eu estou cuidando da minha vida, ou seja, eu estou me preparando para coisas maiores. Porque não tem aquela frase que a sorte, ela encontra, é o resultado dela encontrar com a preparação. Então, se você tem se preparado, tem aquela frase, nunca foi sorte, sempre foi Deus, exatamente, não tem como Deus me abençoar se eu não me preparo. Senão, quando vier uma oportunidade, eu vou perder, eu vou recuar. Então, a sorte encontra com a preparação. Então, eu tenho me preparado. A oportunidade, ela encontra com a preparação. Então, eu tenho dado oportunidade para Deus me abençoar? E como é que eu dou oportunidade para Deus me abençoar? Me preparando. A palavra diz que a herança antecipada é uma tragédia. Então, se o Senhor me abençoar sem eu ter preparo emocional, espiritual, eu vou fracassar, simples assim. Por que Deus não pode abençoar com mais? Porque Ele não tem preparo. Se o Senhor abençoar com mais, Ele fica orgulhoso, porque ainda não tem identidade. Ele deixa de buscar a Deus, porque ele se sente autossuficiente. E a última coisa que nós podemos acreditar é que nós somos autossuficientes. Tanto é verdade que se não é a misericórdia de Deus cuidando da pessoa, cuidando da nossa saúde. Se você pega uma virose, você não vale nada. Se você pega uma gripe pesada, você não vale nada. Você fica escorrendo, você não tem força, a cabeça parece que vai explodir, ou quer soltar o intestino, quer vomitar, não consegue comer nada. Ou seja, aqui tem que pedir, tem que esperar pelo corpo glorioso, mas enquanto esse corpo glorioso que não fica doente, que não fica cansado, ele não se materializa, ele não acontece, eu preciso fazer a minha parte, obviamente. Eu preciso me alimentar, fazer uma atividade, cuidar, na medida do possível dormir, né?
Ou seja, eu preciso treinar. A oportunidade, ela vai aparecer a partir do momento que eu tenho feito essa preparação. E essa preparação vai gerar uma pressão. E a pressão gera poder. A pressão me gera coragem, a pressão me gera determinação, a pressão me gera rompimentos. A pressão é gostosa? Claro que não. Mas ela nos faz crescer. Ela é boa, ela é muito boa. É gostoso? Claro que não. Mas ela é muito boa. Porque a pressão nos fortalece. Nós, quando damos a condição para Deus, nós agimos de uma forma de fé, que dá a resposta certa, a gente sai muito melhor. Você com certeza sabe que o diamante, ela é a pedra mais dura que existe. Tanto que para cortar um diamante, só outro diamante. E como é que o diamante é formado? Sob intensa pressão. Nada gera mais pressão do que um diamante. Nada exigiu mais pressão para ser criado do que um diamante. E olha o diamante, que coisa incrível, ele parece um vidro. Ele foi, olha a pressão, né? É muito interessante o processo. Porque ele passou por uma pressão tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Nada na Terra acontece com tamanha pressão, com maior pressão do que o diamante. E o que sai de lá é o quê? É uma pedra branca. Uma pedra, quando você faz o polimento, ela parece um vidro. Não é verdade? Parece às vezes que por causa da pressão ia ser um negócio estragado, feio, né? Tudo esquisito. Não. Ele se torna como um cristal. É muito interessante, né? Ele se torna a pedra mais dura, a pedra mais resiliente. Então, quando você passa pela pressão, e quanto maior a pressão, mais fortalecido, mais duro, mais casca grossa você vai ficando. Ou seja, isso é uma bênção. O que é mais caro que o diamante? Diamante é o mais caro. Então, diamante é muito caro. Diamante é muito forte. Diamante é muito duro, muito resiliente. Por quê? Porque ele passou por muita pressão. Então, você tem trabalhado para se tornar esse diamante? Para se tornar essa pedra preciosa? Então, ser um homem é saber passar pelas pressões. Ser um cristão de verdade é estar disposto a passar pelas pressões. Porque nós recebemos força, nós recebemos poder quando o Espírito Santo está sobre nós. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós temos a força que nós precisamos para essa pressão. Então, uma coisa, pessoal, que hoje em dia é uma praga, é a fraqueza. Então você tem que ter repulsa, você tem que ter raiva da fraqueza. Quando você vê algo em você que remete à moleza, à fraqueza, se toda hora você está querendo sentar, se toda hora você está com uma dorzinha buscando um remedinho, para com isso em nome de Jesus. Se tudo você está querendo desanimar, falar de parar, falar de desistir, falar de separar, falar de sair do trabalho porque está muita pressão. Para com isso em nome de Jesus. Tenha repulsa à fraqueza. Tenha repulsa. Ninguém que não tem consistência chega a algum lugar. Ninguém que vive parando chega a algum lugar. O bom, pelo menos. Ninguém que fala toda hora, não sei, eu não sei, não é para mim, eu não consigo, vai chegar a algum lugar. Então tenha repulsa, tenha ódio, tenha raiva da fraqueza. Tenha raiva, literalmente, fique irritado. Peraí, que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa? Eu não vou, que moleza. Para com isso. Fala com você, olha no espelho e fala para você, peraí, caramba. Eu não vou falar desse jeito, eu não vou viver dessa maneira. Porque o povo de Deus é um povo forte, é um povo aguerrido, é um povo determinado. E como é que isso vai acontecer? Colocando para dentro a coisa certa. Quando você
lê a palavra, quando você declara a palavra, olha o Neemias como é que ele era, olha o Josué como é que ele era, e como é que eles faziam? O que saía deles? Eles falavam a palavra, a direção para Josué: não deixa de falar a palavra, não deixe de pensar a palavra. Neemias estava lá o tempo todo focado naquele grande projeto, pedindo a direção de Deus, focado naquela reconstrução, e estava corrigindo as coisas, tirando as coisas erradas do templo, tirando os hábitos errados daquela sociedade, limpando as coisas. Ou seja, ele estava vivendo com base na fé, com base na palavra, com base naquilo que ele sabia que era o certo. E olha aqui, que homens poderosos, que exemplo para nós. Então nós temos que ter esse perfil. E para isso eu preciso me colocar a coisa certa para dentro. A palavra diz, né, tem aqueles que só comem comida, não comem comida sólida, comem vegetais. Você é dos que comem vegetais ou dos que comem carne? Porque todo mundo sabe. Você pode gostar de vegetais, são saudáveis, tem que comer mesmo. Mas quem come carne tem uma pele melhor, tem uma força, uma energia melhor do que aquele que só ficou ou é vegano. Vegano, né, é uma outra religião praticamente, né? Então, o que você come? A sua palavra, a palavra, você se enche do quê? Da carne, da coisa sólida. A palavra diz que há momentos que eu não lembro agora, acho que foi o Paulo, né? Que eu queria falar mais para vocês, mas ainda vocês estão presos vocês não sabem o básico, vocês ainda estão no leitinho. Então, às vezes, Deus quer colocar coisas maiores na sua vida, mas você ainda está no leitinho, está na papinha. Você ainda continua falando da mesma coisa. Você continua ainda vivendo no mesmo velho padrão. Então nós não podemos aceitar, nós temos que ir na comida sólida, na carne, naquilo que nos dá força, aquilo que nos fortalece. Comer aquela comida que me dá energia, que me dá estrutura para passar o dia bem, para passar o dia forte. E não, eu vou comer qualquer coisa, eu vou tomar um cafezinho preto, uma fatia de pão com manteiga e vou passar o dia. Não, se não brincar, se brincar, você passa mal, desmaia, cai a pressão, não sei. Por quê? Porque ali não tem nutriente, não tem força, não tem nada que vai te sustentar. Então nós precisamos colocar para dentro aquilo que vai nos fortalecer, nos sustentar. Eu preciso ser uma pessoa de excelência. Você busca todos os dias evoluir? Você lê. Como é que a gente sabe se a gente fala errado e escreve errado? Lendo. Não tem livro mais perfeito de português do que a Bíblia. Mas é claro, se você lê outras coisas para você, para o seu trabalho, por exemplo, tudo é válido. Mas tem gente que escreve errado uma vida inteira, não sabe que está errado. Tem gente que fala errado uma vida inteira porque se acostumou. Às vezes o pai, às vezes no ambiente de trabalho as pessoas falam errado. Ou às vezes o que assiste é de pessoas que têm um português muito bagunçado. E a nossa língua é uma língua linda. É uma língua linda. Muito bonita. E a pessoa aceita. Às vezes ela até sabe, mas ela não muda. Ela está uma vida falando expressões que ela sabe que está errada, mas ela se acostumou, de tanto ouvir errado e falar errado, ela se acostumou e ela não percebe mais que ela fala errado. Então, daí que vem até aquela expressão que a bispa usa muito, né? Que você mente ao corpo, que ela fala para as crianças, né? Mente ao corpo, mente ao corpo. Eu tenho que estar focado, eu tenho que estar atento.
Então, eu estou evoluindo em tudo, ó. Eu estou evoluindo na palavra, estou evoluindo no meu português. Você busca todos os dias crescimento, crescer em tudo. Ó, você quer ser um homem melhor, um cônjuge melhor, um profissional melhor, um pai melhor, um servo melhor. Você busca crescer todos os dias? Porque todos os dias nós podemos criar novos caminhos mentais, novos caminhos neurais. Ah, mas não é fácil. Espera aí, tudo que é para aprender, tudo que é novo, é difícil. Você não sabe, você não chega sabendo tocar piano, você não nasce sabendo falar uma outra língua, você não sabe chega no seu primeiro dia de trabalho sabendo fazer aquele trabalho perfeitamente. Não, você vai aprendendo, você vai crescendo, isso é muito bom. Porque há estudos, pessoal, que pessoas que viveram uma vida preguiçosa mentalmente, aquela pessoa que não estudou, viveu na TV, ou seja, não foi aprendendo coisas, sempre foi uma consumidora, nunca uma produtora, né? Uma pessoa que ia lá e pensava e fazia. E aquela pessoa que morreu, que gostava de ler, que tocava um instrumento, que fazia uma atividade física, ou seja, a vida dela estava ativa. Se pegar os dois cérebros, um cérebro, o daquela pessoa que não estudou, não teve interesse em crescer, era um cérebro menor, um cérebro flácido. Porque tudo que você não usa, ele atrofia. Lembra que a gente sempre fala do reptiliano? O sistema dos répteis é somente para sobrevivência. Ele não tem empatia, ele não tem emoção. O tubarão não é um réptil, mas uma vez eu vi uma foto do cérebro de um tubarão e de um golfinho. O cérebro do golfinho é desse tamanho. Sem brincadeira, parece uma melancia. E o do tubarão parece dois limãozinhos assim. 2 limões. Por quê? Porque o tubarão, ele tem um instinto só. Ele sobrevive. O golfinho, ele pensa. Entendeu? Então, daí está a diferença. Então, aí que vem... Tem que vir esse entendimento da nossa parte. Eu não vou ter uma mente flácida, uma mente frágil, uma mente molenga. Não, eu tenho que fortalecer a minha mente. Como que eu fortaleço? Todos os dias, na coisa certa. Porque a gente precisa fazer essa pergunta: qual é o resultado que eu espero baseado no investimento que eu tenho feito? O que você tem investido na sua vida, na sua inteligência, no seu casamento, na sua saúde, você espera alcançar qual resultado? De verdade, pessoal. De verdade. Responda aí para você. Bom, se eu não leio nada, eu não estudo nada, como é que eu quero que Deus me abençoe com 10 vezes mais no meu trabalho? Bom, se eu não quero ceder no meu casamento, se eu não quero perdoar, se eu não quero ter uma boa atitude, mas eu quero que meu casamento assim seja assim, conto de fadas. Como? Se eu não planto, eu não vou colher. Eu gasto tudo que entra na minha conta do salário, eu vou lá e vou no mercado, e vou no shopping, e compro um negócio, e vou lá no site da China e compro mais algumas coisinhas, porque está baratinho, nossa, muito legal, muito gostoso, muito divertido, mas não sobra nada. Mas eu vou assim... fazer ofertas grandes, eu vou ser o mantenedor da obra, eu vou terminar os meus dias assim, desfrutando de coisas extraordinárias. Espera aí, como assim? Então eu tenho que investir na minha vida, porque Deus investe em nós, pessoal. O ministério investe em você, a sua empresa investe em você. Mas e você? Investe em você? Você investe no seu casamento? Você investe nos seus filhos? Ou está muito corrido, corre para lá, corre para cá?
Manda o filho para a escola, depois leva para a igreja, depois bota para dormir. Espera aí, o quanto você investiu nele? O quanto você está investindo tempo, palavras, energia, valores, investindo nesses filhos, nessas crianças? O quanto você está investindo na saúde emocional dessas crianças, na inteligência dessas crianças? Você estimula elas a crescer, a não terem mentes flácidas? Por exemplo, você estimula elas a brincar no sol, para brincar de bola, ou não? Todo mundo numa tela, num tablet, quietinho, sem dar trabalho. Isso é um problema, hein? Isso é um problema. Você estimula eles a ler a Bíblia. Isso é muito sério, pessoal. Como é que você quer que seu filho seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, se você não bota a coisa certa dentro dela? Não lê a Bíblia, não exercita com ela, não brinca. Ou seja, eu vou ter o que eu estou plantando. Se o pai não lê a Bíblia, não ora, eu quero que o meu filho faça isso? É simples. Depois começa a dar trabalho, começa a falar igual o youtuber fala, começa a falar palavrão que aprende na escola, aí quer brigar com a criança, gente. Aí quer bater, quer botar de castigo, quer falar, você não pode fazer isso, você vai na igreja. Peraí, que igreja? Que igreja? O que vale mais são os bastidores, é o que está acontecendo na sua casa. Leva para a igreja, mas o pai fala palavrão. Leva para a igreja, mas ninguém ora em casa. Leva para a igreja, mas ninguém lê a Bíblia. Não tem uma Bíblia, às vezes a criança não tem a Bíblia dela. Não ensina, não estimula ela a ler a palavra. Se você não tem ideia o quanto a criança desenvolve, ela fica à frente, muito à frente dos colegas dela. Por quando você coloca a Bíblia, além da bênção de você poder ler a palavra, você está exercitando o cérebro dela. Ela está desenvolvendo a dicção, ela está desenvolvendo o português dela. Ela está desenvolvendo a inteligência dela. Hoje em dia, a maioria das crianças demora para falar. Você já deve ter ouvido isso. E um monte de gente vai lá, ai meu Deus, deve ser uma síndrome, deve ser uma doença, deve ter um grau de autismo. Não, muitas vezes é porque você não estimula esse cérebro. É um cérebro flácido, preguiçoso, que de pequeno vai ficando assim. Imagina adulto. Então você não tem noção. Se você falar para ele ler pelo menos um capítulo por dia para os pequenininhos, os maiorzinhos, 2, 3 capítulos, você vai ver o desenvolvimento intelectual, a inteligência, a pronúncia, o jeito da criança falar. É outra vida. E são ordens simples, são coisas simples. Nós precisamos nos desafiar, pessoal. Você se desafia? É fundamental a gente se desafiar sempre. A gente não pode esperar alguma coisa nos tirar da zona de conforto, porque aí é aquela coisa, né? Aí já quer trocar o pneu com o carro andando. Sendo que eu tive oportunidade e tempo para me preparar. Ou seja, esse autodesafio, essa determinação em crescer tem que partir de mim. Olha o que diz aqui em Provérbios 24, 30. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas. E o muro de pedras estava em ruínas. Isso acontece em uma semana? Isso acontece em um mês? Um muro cair em um mês? Havia espinheiros por toda parte. Isso não acontece em um mês. Um muro derrubado? Não acontece em um mês.
Não, aquilo vem de um padrão. Olhei, observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. Tudo tem que nos ensinar. Vou dormir um pouco. Vou cochilar um momento. Eu vou cruzar os braços e descansar mais um pouquinho. Eu vou deixar para depois. Depois eu penso nisso. Depois eu vejo essa situação. Não, peraí, peraí, eu não estou preparado. Não, peraí. Vamos esperar mais um pouco. E a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante. Ó, opa, por que minha vida está assim? Olha o que aconteceu. Opa. Agora eu estou achando ruim? Eu estou achando ruim que agora eu estou na miséria? Eu estou achando ruim que agora meu filho está com a cabeça toda perdida? Eu estou achando ruim que agora meu casamento está tá acabado? Espera aí, ó, eu fiquei de braços cruzados uma vida inteira. Eu estava preocupado, não, eu quero ficar em paz, eu quero ficar quieto. Eu não quero problemas, e eu não lido com as coisas. Eu não tiro os espinheiros da minha vida, eu não deixo meus muros levantados, eu não deixo eles construídos, firmes, eu vou deixando que as ervas daninhas ocupem tudo. A pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a sua miséria, miséria emocional, miséria financeira, miséria intelectual, como um homem armado. Ah, mas eu não vi, eu não sabia exatamente quando eu deveria trabalhar, quando eu deveria investir, quando eu deveria lutar, cuidar da minha saúde, cuidar da minha família, cuidar dos meus negócios, cuidar da minha vida com Deus. Eu quis relaxar, eu quis assistir bobagem, eu quis ficar no meu canto, eu quis manter o orgulho, eu quis deixar a procrastinação diabólica dominar a minha vida. A preguiça de pensar, preguiça de orar, preguiça, vai vir como um assaltante, como um homem armado. Olha aqui o que diz em 1 Samuel 16, 17. E Saul respondeu aos que o serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente e sabe falar bem. Tem boa aparência e o Senhor está com ele. Você imagina, pessoal, numa cidade distante, sem rede social, um filho que só cuidava de ovelhas. E Davi era conhecido. Isso não é incrível? Isso não chama a sua atenção? Você imagina, por exemplo, que aqui ele estava em Jerusalém, estava aqui numa cidade importante. Você imagina, você está em São Paulo, sem rede social, e você sabe que lá em Santa Fé, tem um cara que toca bem, que é um guerreiro valente, que fala bem, que tem boa aparência e Deus está com ele. Sem internet, sem rede social. E você sabe que lá no fim do mundo tem alguém excelente, que ali perto de você, na sua cidade, você não encontrou. Mas tem aquele carinha que não está no exército, que estava nos bastidores, que cuidava de ovelhas, mas ele era reconhecido como um homem de excelência. Isso não é interessante demais? Olha o que diz na Almeida. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra. Eu sempre gosto dessa. Sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Seja sisudo de palavras. Você já viu? É aquela imagem, né? Se você for numa oficina mecânica, alguém está lá sorrindo para você? É tudo aqueles caras sisudos, cara amarrada. Ou seja,
Não fica falando bobagem, não fica falando pelos cotovelos. Então, ele era sisudo em palavras, ele não falava bobagem. Ele falava o que era bênção, o que acrescentava, ele falava com sabedoria. Sabe falar bem, não é que ele tinha somente uma dicção, um português bom, né? Até porque ele cantava, ele tocava a harpa é um dos instrumentos mais difíceis que existe, sabia? É um dos mais difíceis. Você acha violino difícil? Vai ver a harpa. A harpa é o mais difícil. Então veja, Davi era um cara interessado. Lembra daquela frase que a bispa fala? O mais interessante é o mais interessado. Então a pessoa mais interessante é aquela mais interessada em crescer. Então veja, você tem investido pesado na sua vida? Ou tem trabalhado, se não mudar, para viver uma vida medíocre? O que a gente acabou de ler? Sobre excelência e sobre preguiça. Tem gente, pessoal, teve uma época que tinha gente que tinha uma pessoa que eu percebi que assim, quando é um dia ou dois, às vezes você não dormiu bem e tal, mas eu brincava, lembra do Rei Leão? Do Mufasa? Quando ele acordava e quando o Simba ia lá, morder a orelhinha dele lá, chamando ele dá abre aquele bocão com a presa desse tamanho. Tem gente que parece o Mufasa. Tinha até uma pessoa que eu até brincava, não, porque o fulano parece o Mufasa, né? Porque é falar de coisa de Deus, falar coisa espiritual, nossa, meu Deus, é o Mufasa, vai te engolir daqui a pouco. E a gente também tem que ter o bom senso, né? Ninguém precisa ficar vendo as suas amígdalas, né? Bota a mão na boca. Tem que ter uma educação, né? Você, tá, lembra? Nos filmes, né? A pessoa que tá, a pessoa mais elegante e tal, é educação só, não precisa estar num castelo, não, num jantar super formal, não. Senão parece que vai engolir, né? Tá todo mundo vendo, às vezes está vendo a obturação, aquela coisa. Não, bota a mão na boca. Assim que a gente ensina as crianças. Bota a mão na boca, tá? Senão parece que vai engolir a pessoa. Dando aquele bocejo lá, que parece um leão que vai engolir um jacaré. Então, para chegar num altíssimo nível, pessoal, nós precisamos ter um altíssimo interesse. Para chegar num altíssimo nível, eu preciso ter um altíssimo nível de autoexigência. Autoexigência, eu preciso querer. Eu preciso querer crescer, eu preciso querer avançar. Então Jesus, naquela passagem onde ele chama os primeiros discípulos, chama lá o Pedro, ele pregou para eles e mandou ele lançar as redes. Mas Pedro lançou uma rede. E a rede começou a se partir. Começou a querer ter perdas. Então Deus quer que a gente cresça, que a gente pense grande, que a gente lance as redes. Ele quer que a gente vá para lugares profundos, saia do raso. Tem gente que está acostumada só ler revistinha de fofoca e gibi. Uma criança até vai. Aí chega o momento de você buscar leituras mais profundas. Ou seja, o vocabulário vai aumentar, a profundidade dos pensamentos, a complexidade das coisas vai aumentar. Ou seja, Deus quer que a gente cresça, que a gente vá para lugares profundos, obedecendo o que a palavra tem falado. Senão, eu vou ter perda na minha vida. Tem gente, pessoal, que está na igreja há anos e vive ainda falando de versículos que às vezes nem existem. Não, porque enquanto igual está na palavra, né? Aquilo lá, aquilo outro. Puxa, isso mostra o nível de interesse da pessoa. Porque Deus manda o peixe.
Deus manda oportunidade, Deus manda o suprimento, mas se eu não tenho rede, eu não vou pegar nada. Quem lança a rede, e tem que ser uma rede boa, sou eu, senão ele manda o peixe, eu perco o peixe. Aí, Deus manda o cliente, eu perco o cliente. Deus manda um filho, eu perdi o filho para o mundo. Deus me abençoa com uma série de coisas, eu estou perdendo tudo, porque Deus está mandando, eu não tenho aproveitado. Então, eu tenho condições. Se eu tenho condições de ser muito mais disciplinado, corajoso, ousado, eu não faço, eu estou tendo perdas. Porque são portais, pessoal, portais na nossa vida. A bispa tem falado bastante de portais financeiros, mas já falou dos portais do casamento, portais espirituais, muda de vida, senão você vai morrer. Portais de você dar passos de fé, portais de você fazer a sua oferta da viúva, de você buscar qual é o seu Isaac. O seu Isaac é um Isaac, seria financeiro, seria espiritual, emocional, seria o quê? Ou seja, por quê? Porque Deus quer que você cresça. Agora sei que você me teme. Então eu tenho que procurar o meu Isaac, você tem que procurar o seu, e eu tenho que ofertar ele. Achei meu Isaac. Aí fica por isso mesmo? Não, eu vou ofertar o meu Isaac. Você vai ofertar o seu Isaac. A gente aqui em Kissimmee vai ofertar o Isaac. Vai ofertar o Isaac Stone aqui. Vamos sacrificar ele aqui. Então, se nós não tomamos as atitudes agora, o que vai acontecer? Vai ficar assim, eu poderia ter feito isso, eu deveria ter feito isso, eu poderia ter investido nisso, mas eu não quis, eu quis ficar com os braços cruzados. Então nós temos condições de aprender, de crescer. Você tem condição de aprender tudo no seu ramo de atividade, tudo no seu trabalho. Ou você decide ficar no mesmo lugar, mas aí eu vou reclamar dos meus resultados. Tem o outro lá, o irmão da igreja, ou o ímpio mesmo, está lá, com o sangue nos olhos, com a faca nos dentes. Eu vou aprender esse negócio, eu vou aprender a mexer com isso daqui, eu vou buscar isso, eu vou ter interesse, eu vou chegar mais cedo, eu vou sair mais tarde, eu vou fazer um curso disso. E o outro lá, não, do jeito que tá bom, né? Já está certo. É igual médico, tem aquele médico lá que ele estacionou, ele ainda está lá nas lições dos anos 90. E o outro está lá, ele busca conhecimento, ele faz seminário, ele participa dos eventos, ou seja, ele quer estar atualizado. Qual que é a técnica mais nova, mais atual? Então, eu posso avançar, eu posso viver o melhor, mas eu preciso ter um interesse. Então eu preciso afiar o meu machado, eu preciso ler, eu preciso aprender, eu preciso fazer com excelência tudo que vier às minhas mãos. Pedro recebeu uma palavra e ele agiu com base naquela palavra. Quantas milhares de palavras talvez a gente já não recebeu e ainda não agiu? Pedro só teve uma palavra, ele já jogou a rede. Senhor, a gente trabalhou duro, mas porque o Senhor está falando, eu vou lançar as redes. Então eu tenho que ser ousado, tenho que acreditar, eu tenho que fazer a minha parte. Então não importa, hoje em dia a gente só tem más notícias no nosso país. A notícia é ruim de todo jeito, todo lado. Então não importa o tempo, o regime que a gente vive, Deus manda o suprimento, Deus manda o recurso. A gente tem visto tantas más notícias e ao mesmo tempo tantos testemunhos lindos e maravilhosos. Porque mesmo que seja na boca do peixe, Pedro não tinha dinheiro, Jesus não tinha dinheiro, eles não tinham dinheiro. E de onde veio o dinheiro? Deus supriu com a moeda na boca do peixe. Então, às vezes você está esperando, meu Deus, tem que vir daqui, tem que vir dali, não, e Deus manda daquele lugar que você nem imaginaria, nem imaginou que poderia acontecer. Mas se eu não acredito, o que vai acontecer? Ora, eu vou ter o mesmo resultado do ímpio, não vai ter diferença nenhuma.
Então, se eu não estou disposto a fazer o básico, pessoal, as coisas simples, então eu não estarei preparado para fazer as coisas complexas, as coisas mais difíceis. Então eu preciso ter a certeza. Hoje em dia a gente vive no tempo dos achólogos, né? Não, porque eu acho isso, eu acho aquilo. Não viva de achismo. Quando você tiver certeza de alguma coisa, aí você abre a boca. Então quem não está disposto a fazer o mínimo, porque quer fazer do próprio jeito, porque acha, não vai chegar num lugar grande. Apenas obedeça. Tem coisas que a gente tem que fazer igual um soldado. O soldado não pensa, ele obedece. Ele cumpre uma ordem. Então, tem coisas que a gente precisa só ficar quieto e obedecer. Chega de achismo. Tem um monte de Naamã no nosso meio, pessoal. A gente acha, nossa, Naamã, mas como você é bobo, né? Como você é orgulhoso, Naamã. O Eliseu só falou para você entrar na água, Naamã. É mesmo. Um monte de pessoas são iguais a Naamã. A vida está andando e ele está perdendo tempo e a vida está passando porque ele não quer fazer o mínimo. O mínimo. Tudo acha bobagem. Bobagem fazer painel dos sonhos, bobagem você fazer declaração, bobagem fazer o propósito, bobagem estar na igreja sempre, bobagem assistir os programas, bobagem perdoar as pessoas, bobagem ser o melhor no trabalho, bobagem, é desnecessário. Obedeça às ordens simples. Por que alguns vencem e outros não? Simples, porque alguns cumprem as ordens simples e outros não. Ora, mais fácil que isso, né? Mais simples que isso. Por que um vence e outro não vence? Porque o outro não dá condição para Deus abençoar. Simples assim. Então a gente acha na mão um bobão, né? Um tolo. Mas muitos não conseguem orar, pessoal. Não ora. Muitos não estão dispostos a aprender alguma coisa nova para melhorar naquilo que faz. Muitos, você fala para ele, leia, faz igual criança então. Leia um capítulo. Não dá. E cita versículo que não existe. E não sabe histórias básicas da Bíblia. Por quê? Porque não fez o básico. Como disse na palavra Paulo, os ensinos elementares. Então, se nós não nos prepararmos, eu nunca vou viver. A partir do momento que eu vou crescendo internamente, os meus olhos vão se abrindo, pessoal. Então, eu sempre vou ver aquilo que eu estou preparado para ver. Se eu vou me preparando, eu vou tendo mais visão, eu vou tendo mais discernimento, porque eu tenho me preparado para ver mais. Porque vai aprendendo, você vai tendo discernimento, você vai tendo sabedoria, você vai percebendo mais as coisas, você vai tendo mente ao corpo. Ou seja, quanto mais você cresce internamente, mais você vai tendo resultados aqui fora. Então você está se preparando para viver resultados extraordinários ou para viver os mesmos resultados? Para viver um aumento do número de clientes, no crescimento profissional, ou você está vivendo para ter os mesmos resultados, mesmo nível, mesmo salário? Então presta atenção, não olhe mais para o que vai te custar, mas olhe para o que você vai se tornar. Guarda isso. Eu não vou mais olhar para o que custa, mas para o que eu vou me tornar fazendo isso, pagando esse preço. Então usa a fé. As coisas nem sempre vão ser claras, nem sempre vão estar muito clarinha para a gente. Mas eu vou ser guiado pelo Espírito Santo. O que a gente ouviu esses dias? O coração do rei é como um rio guiado pelo Senhor. Então, para onde esse rio vai? Não sei, mas o Senhor está me guiando. Nem tudo vai vir claro. A maioria das coisas, na verdade, ela vem assim, vai acontecendo.
mas eu estou no fluxo, né? Eu estou no flow, na fluidez do Senhor. O Senhor está me guiando, ó, como Abraão. Abraão, vai para a terra que eu vou te indicar. Ele foi indo, ele foi andando, foi seguindo. Então chega de timidez. Pula de uma vez, faça igual Pedro. Lança suas redes, seja forte, seja homem, como Davi falou para Salomão. Meu filho, seja forte, seja homem. Não volte para o mesmo lugar. Diga para você mesmo, eu não serei menos do que eu posso ser, eu não vou viver menos do que eu posso viver, eu não vou me nivelar por baixo. Então o que você está se preparando para ver? Você está se preparando para viver e ver coisas grandes? Então eu preciso me preparar. Então fala para você, eu espero, meu Pai, eu tenho certeza, eu tenho me preparado para viver e viver e viver e viver e ver coisas poderosas em Deus. Eu me tornarei irreconhecível para a glória de Deus. Eu me tornarei uma pessoa com uma mente grande, sábia, poderosa, inteligente para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Então, vamos fazer o que o Senhor tem nos exigido, o que o Senhor tem nos preparado para viver. Então vamos entrar na fluidez como um rio que é conduzido pelo Senhor. Seja guiado pelo Senhor. Se você pode, pegue o seu propósito e vamos orar em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor amado, na sua presença, Senhor. E eu te peço que essa mensagem, Deus querido, tenha impactado o nosso povo de uma forma extraordinária, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Que nós venhamos a nos levantar, meu Pai, e nos preparar para viver este novo tempo, Senhor. Para ter uma mente ampliada, para ver coisas novas, meu Pai, para ter resultados explosivos, meu Pai, na nossa vida. Eu te peço, Senhor, abra as nossas mentes, Senhor, que não haja mais lugar para mornidão, para preguiça, Senhor, para os embaraços, Senhor, para as distrações, porque, como nós lemos, Senhor, os espinhos, o mato, o muro no chão, meu Pai, aquilo não acontece em uma semana, nem um mês, aquilo é tempos e tempos de negligência, Senhor. Então que nós possamos cumprir com as ordens simples e crescer, meu Pai, ter essa autorresiliência, essa autodeterminação, essa autoexigência, Senhor, para que possamos ocupar lugares altos e que por mais, Senhor, que para nós esteja demorando ou que estejamos escondidos, meu Pai, o Senhor está vendo. Davi estava num tempo onde as pessoas estavam distantes umas das outras. Davi vivia pelas montanhas com aquelas ovelhas e chegou até o palácio a informação de que tinha um sujeitinho que não tinha nem nome, mas era um filho de Jessé, que não estava no exército, que não era famoso, que cuidava de umas poucas ovelhas, que vivia na montanha, isoladinho, tocando sua harpa, mas ele era visto e conhecido por ser um homem de Deus, um homem de excelência, um homem que falava palavras sábias, um homem que tinha uma dignidade, ele se apresentava, ele era limpo, ele era inteligente, ele era de fé, ele era corajoso, ele era ousado. Ou seja, eu posso achar que o mundo não está vendo, mas o Senhor está vendo. E o que importa é quando o Senhor vê, meu Pai, porque o Senhor vê tudo. Se eu tento agradar homens e desagrado o Senhor, eu já perdi. Mas se eu agrado o Senhor, eu serei visto e reconhecido pelos homens também. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor derrame sobre o nosso povo, meu Pai, sobre cada um que está aqui, essa força, essa autoridade, essa determinação para vencer, meu Pai, para obedecer ordens simples, para crescer, meu Pai. Crescimento é diário, crescimento é constante, crescimento é progressivo, meu Pai, que nós possamos ser fortalecidos, meu Pai, pelo alimento forte, pela comida forte, Senhor, pela carne espiritual.
para estarmos fortalecidos na fé, na unção, na autoridade, na resiliência, na excelência, meu Pai, eu te peço, abençoa o nosso povo, Senhor. Eu declaro um povo poderoso, eu declaro um povo, Senhor, que passa pelas pressões, que crê na sua palavra, que obedece às ordens simples, Senhor, que não acha bobagem, que não faz igual Naamã, Senhor, que não tenhamos Naamãs aqui. Naamã, a gente acha que o problema dele era só o orgulho. Sim, era o orgulho. Mas às vezes a pessoa fala, não, eu não sou orgulhoso, você obedece às ordens simples. Então, não está longe do Naamã, não. Ordem simples. Vai, só desce no rio 7 vezes. Qual o sacrifício disso? Qual o problema disso? Só vai orar. Só leia a palavra, só para de mentir, investe nos seus filhos, melhora no seu casamento, ordem simples, não está pedindo, sobe o Everest, mergulha lá, não, faça o Iron Man, faz 300 quilômetros de corrida, mais 30 de natação, mais 200 de bicicleta, não está pedindo nada disso. Só está pedindo, seja excelente. Aprenda algo, invista, não gasta tudo. Organiza a sua vida, organiza a sua família, organiza a sua disciplina. Faça ordem simples. Ordem simples. Então que tenhamos aqui, meu Pai, um povo realmente disposto a vencer. A pagar o preço certo, porque quer vencer de verdade, Senhor. Abençoe, eu te peço. Ajuda o nosso povo, dá graça, dá energia, dá disposição, dá foco. Abençoa o nosso povo com foco, meu Pai, com grande foco, em nome de Jesus. Que tenhamos foco, meu Pai, para que nós possamos nos preparar para viver coisas grandes, Senhor. Em nome de Jesus. Que cada um, meu Pai, analise na sua vida qual o seu Isaac, o que precisa ser entregue ao Senhor, o que precisa ser feito, para que o Senhor possa levantar o nosso povo de forma extraordinária, Senhor, em nome de Jesus, porque esse é o nosso lugar. Estaremos sempre por cabeça, sempre por cima, meu Pai, nos altos da terra. Essa é a nossa fé, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, obrigado pela vida, obrigado pela oportunidade, obrigado pela palavra, obrigado, Senhor, obrigado, porque mais uma vez o Senhor está aqui investindo em nós. Muito obrigado, Deus querido. Nós te amamos e desde já te agradecemos por tudo. Fala conosco e nos fortaleça em tudo que nós temos que fazer. Abençoa cada um que passar pela igreja, cada um que vier pela transmissão, Senhor. Abençoa o nosso povo, abençoa cada culto, cada oração que será realizada neste dia poderoso, nos cultos, meu Pai, nas orações da madrugada, Senhor, que ainda teremos. Que o Senhor possa nos ajudar em tudo que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém, graças a Deus.